muito conhecido, Romanos capítulo 8. Esse texto, além de ser muito conhecido, principalmente, nem todo mundo conhece o capítulo todo, mas com certeza o versículo 31 está na memória de muitos, né? Quando a gente lembra de Romanos 8:31, a gente lembra da irmã Jasmelina, né? E no nosso momento de oração matinal, com a irmã Maria do Rosário, a gente sempre termina a oração dizendo aquela coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois, ninguém! O versículo não tem ninguém, mas a gente complementa, né? E é uma bênção, e a gente fica agradecido a Deus. E eu gostaria que nós começássemos a ler do versículo 28 e até o final, né? Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao final. Na minha versão aqui, NVI. Todo mundo aí, irmão Augusto, irmã Marisa, irmã Edna, todos. Quando a gente fala Edna aqui, agora uma Edna olha para outra, né? Sou eu. Temos duas Ednas aqui. Romanos capítulo 8, do versículo 28 em diante. Simone ali sendo ajudada pelo Menal. Gente, enquanto isso eu quero fazer um desafio para você. Você que não se batizou, me procure para a gente agendar o seu batismo. Aí você tem aquela, não estou preparado para o batismo. Qual é o preparo para o batismo? Você entender que é pecador e que seus pecados só são perdoados por Jesus. Você fala: Jesus, eu quero que o Senhor dirija a minha vida como Salvador e Senhor. Esse é o preparo. E a Bíblia fala sobre o batismo. Quem aceita Jesus deve procurar o batismo. Ele mesmo disse: quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, já está condenado. E até para você poder participar da ceia também, nos procure aí. Romanos capítulo 8, versículo 28 em seguida, o apóstolo Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus pelo texto, né? Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto pensando no título que está até na nossa Bíblia, né? Em algumas versões está mais do que vencedores. Como viver, né? Ou vivendo como um vencedor. Ou vivendo como mais do que vencedores. Seria melhor isso. Vivendo como mais do que vencedores. Porque essa é a proposta de Paulo. E eu gostaria que você entendesse isso não como título
de ufania como título de prosperidade, dizendo: eu sou vencedor, tudo vai dar certo para mim, olha, eu vou ser top, não vai acontecer nada de errado. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que no meio de todas essas coisas que nós estamos sujeitos, como ele vai falar, fome, nudez, perseguição, perigo, espada, no meio disso tudo, nós podemos viver como alguém que é mais do que vencedor. E por que nós podemos ter essa certeza? O que nos garante? O que Paulo propõe aqui para nós, que nos dá essa certeza, essa garantia, essa confiança? Precisamos entender que essa carta de Romanos é a carta maior de Paulo, mais comprida, né? Porque ele está escrevendo essa carta para uma igreja que ele não fundou, ele não conhecia assim de perto os membros da igreja de Roma, e ele precisava doutriná-los desde o começo. Por isso que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é chamada a carta soteriológica. O que é isso? A carta da salvação. Paulo trata especificamente da salvação, sobre todos os aspectos da salvação, para que essa igreja de Roma tivesse certeza de que estavam salvos e o que custou essa salvação e o que caracterizava na vida deles essa salvação. Nós lemos o que Paulo escreveu para Coríntios, nosso título e o tema da base de lições, né? Portanto, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E Paulo fala algo semelhante, começando nesse capítulo, porque ele começa o capítulo dizendo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você se ofereceu a Jesus, aceitou o sacrifício dele e disse: Jesus, venha ser Senhor, venha ser meu Salvador, você pode ter certeza de que não existe mais condenação. O diabo pode vir te acusar, o diabo pode te tentar, o diabo pode colocar obstáculos, tropeços, mas você pode dizer: olha, não tem mais nenhuma condenação. O Senhor já pagou o preço do meu pecado, o Senhor me perdoou, eu não sou mais condenado. Muito pelo contrário, agora eu estou vivendo como alguém que é mais do que vencedor. E o que nos faz ter certeza de que nós podemos viver como alguém que é mais do que vencedor no meio de todas essas coisas? Veja, Paulo está dizendo, presta atenção que ele fala no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas ele está dizendo que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas veja que ele diz: em todas essas coisas. Quais coisas? Ele está dizendo antes aqui, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E quais coisas? Ele vai falando sobre isso e fala no versículo 38, nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. E ele vai falar antes: nem fome, nem nudez, nem perigo algum, nada disso. Ele diz no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então, no meio de toda essas situações negativas, turbulentas, que nos assedia e que às vezes rouba a nossa paz, a nossa confiança, Paulo fala assim: olha, tenha certeza que no meio disso tudo, você é mais do que vencedor. E por quê? Primeira coisa que Paulo fala, que nós podemos ter certeza, confiança de que somos mais do que vencedores no meio de toda essa turbulência, está no versículo 28. Porque Paulo fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não está dizendo que todas as coisas são boas, não. Ele está aqui falando muita coisa ruim, mas ele está dizendo que no meio de todas essas coisas ruins, Deus faz com que elas contribuam para o nosso bem. Mas é para todo mundo? Não. Paulo está dizendo, olha, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que
foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Se você tem plena convicção de que você ama Deus, de que você foi chamado para esse propósito, você pode ter certeza que toda situação adversa, toda turbulência da vida tem um propósito. Deus não deixa que nada disso aconteça por acaso. Ele está lá no céu, mas Ele está administrando tudo como o soberano que Ele é. E Ele está fazendo com que tudo isso contribua para o seu bem, para a sua maturidade, para você crescer, para você adquirir aprendizado no meio de tudo isso. O crente não é para viver assim desesperado. Todos nós ficamos, de certa forma, meio entristecidos, meio abalados com a situação. Nós não podemos deixar que isso nos derrube. Paulo fala: em tudo somos atribulados, mas não destruídos, perplexos, Mas não vamos entregar as pontas, porque nós sabemos que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Nada escapa do seu querer. Então nós podemos ter certeza que somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Deus faz com que todas essas coisas contribuam para o nosso bem. Quando a gente olha para a vida de José, veja tanta circunstância adversa na vida dele, Ele poderia usar aquele ditado que as pessoas falam: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, Odiado pelos irmãos, os irmãos querendo matá-lo, depois joga ele numa cova, vende com a mercadoria barata, e ele deixa de ser o filho predileto do pai para ser agora um escravo numa terra estranha, e deixando o seu pai achar que ele estava morto. E ele chega lá, quando as coisas começam a melhorar, vai lá a esposa de Potifar, arma aquela armadilha, e ele vai para a prisão. Veja, gente, o queridinho do pai que tinha do bom do melhor, vai para uma cova, é ameaçado de morte, é vendido com uma moeda barata, se torna escravo. Quando ele é promovido para administrador mordomo, vem aquele balde de água fria e ele é preso. Mas ele fala: se você ler capítulo 39 de Gênesis, é coisa maravilhosa. E Deus estava com José na vigília. E Deus fazia onde tudo que ele colocasse a mão prosperava. Não era só para ele na vida de Potifar. E aí ele vai para a cadeia, inocente, mas lá na cadeia ele é destaque. A ponto do carcereiro falar: José, tu não devia estar aqui, toma a chave da cadeia, fica aí, toma conta. E ele está lá, até que Deus muda o cenário, tira ele daquela prisão e leva ele para ser governador, primeiro-ministro de todo o Egito, para levar salvação para todas as nações. Depois daqueles 7 anos de fartura no Egito, veio 7 anos de escassez, e José estava lá. E eu gosto quando a Bíblia fala: e José abriu os celeiros. E ele mesmo entende que tudo aquilo era uma provisão de Deus, que quando nascem os seus 2 filhos, ele coloca o nome de Manassés e Efraim, que fala: Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Porque José entendia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós podemos ter certeza que no meio de qualquer turbulência, nós podemos viver como vencedores. Por quê? Porque Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Essa é a primeira certeza que nós temos. A segunda certeza, gente, é que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Ele diz no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Nada. O pecado nos afasta de Deus, mas não do amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Cristo é incondicional. Ele vai nos amar. A Bíblia fala que ele amou os seus discípulos, os amou até o fim. Judas o traiu, Pedro negou, Tomé duvidou, mas Jesus continua amando eles. E eu quero dizer para você, a despeito de tudo que você faz, você pode até entristecer Deus com as suas atitudes, mas o amor dele por você é eterno. Ele vai continuar te amando. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Alguém já disse que Deus não ama? Porque Ele já é o amor.
Então, quando nós nos apegamos a Deus, nós já recebemos desse amor, porque amor faz parte da sua essência. Então, podemos ter certeza que vamos vencer todas as dificuldades, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nada vai nos separar do amor de Deus. Podemos ter certeza de que vamos viver como mais do que vencedores, não só nessa esfera material, mas muito mais na esfera espiritual. Por quê? Porque o Senhor consumou por completo a obra da nossa salvação. Veja o que o apóstolo Paulo, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Você foi chamado por Deus, de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que dantes não conheceu, você é conhecido de Deus. Também os predestinou. Você é predestinado por Deus. Predestinado para ser o quê? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Olha, Deus te chamou, certo? Deus te perdoou, te salvou, te justificou e vai te glorificar, ou já te glorificou. A salvação nossa está completa. Nós vivemos aqui nessa esfera terrena como filhos de Deus, recebendo o apoio, recebendo a provisão, a proteção de Deus no meio de toda essa situação turbulenta, para termos convicção, suporte para vivermos como mais do que vencedor. E não apenas nessa esfera, na esfera celestial, porque ele já começa lá no versículo 1. Olha, ele diz: portanto já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo a nossa salvação foi completa. Então nós podemos dizer que vivemos como mais do que vencedores, vencendo os poderes das trevas. Na nossa obra da salvação, que foi completada por Deus através de Jesus, e recebemos o selo do Espírito Santo, nos dá poder e autoridade para enfrentar as hostes malignas de Satanás. Porque Paulo fala lá em Efésios 6, olha, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Porque o conflito que nós estamos enfrentando não é contra a carne, é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Mas nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e temos a armadura de Deus para vencer tudo isso que ele diz aqui, no versículo 38, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes poderá ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então podemos ter certeza de que vivemos como mais do que vencedores, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. E porque a obra da nossa salvação foi completa e consumada por Jesus. E o mais importante disso tudo, gente, está no versículo 32. A gente gosta do 31, Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o mais importante está no versículo 32, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. A maior certeza de que nós somos mais do que vencedores é porque Deus conquistou essa vitória através do Filho dele, Jesus. Jesus conquistou a nossa vitória lá na cruz. Paulo fala em Colossenses que lá na cruz ele rasgou a cédula que era contra nós e expôs publicamente todo o principado e potestade ali na cruz. Quando Jesus disse as últimas palavras, e a Bíblia fala que ele expirou, morreu, quais foram as últimas palavras? Pai, está tudo consumado. E a Bíblia fala que naquela hora o véu do templo se rasgou de alto a baixo.
dizendo que agora, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso à sala do trono, o Santo dos Santos. O melhor de Deus, a gente sempre fala, Deus tem o melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Mas o melhor dele, ele já te deu. Foi Jesus. O melhor ele já te deu. Foi Jesus. A Bíblia fala que aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Olha aí. Essa é a maior certeza da nossa vitória sobre as dificuldades. Que o que era mais difícil para Deus, Ele já fez, que é dar o Filho dele por nós. Jesus pagou o nosso preço. Veio aqui, se entregou voluntariamente, cumprindo toda a nossa sentença. Por isso que Paulo fala logo no começo, lembra? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por conta dessa entrega, Paulo fala assim, olha, quem nos acusará? Ele fala, olha, ninguém, porque é Deus quem nos justifica. Então se o diabo chegar lá e falar assim, olha Deus, aquele Reinaldo, aquele cabra não vale nada. Aí Jesus fala para Satanás, olha, eu já paguei o preço dele. Cala a boca aí, rapaz. Calado. Se o diabo chegar lá para Deus e falar assim, olha, aquela Claudete, aquela Zenilda, aquela Zonilda, aquela Cláudia, Jesus fala, cala a tua boca, porque eu já paguei o preço delas. Ninguém pode nos condenar, nos acusar. Tá? É Deus que nos justifica. Aí. E quem nos condenará? Ninguém. Cristo Jesus que morreu, e não só morreu, ressuscitou, gente. Está à direita de Deus, está intercedendo por nós. Olha o que Jesus fez. Morreu por você, por nós. Nos justificou. E ainda fez mais, ressuscitou para dizer, olha, eu morri, mas a morte não reinou sobre mim. Eu tenho poder. Eu ressuscitei. E ele não só ressuscitou, ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por você, intercedendo por mim. Então quando o diabo chega lá para acusar, opa, já foi pago. Já foi pago. Lembra da música? Eu sei que foi pago ao preço, para que contigo fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. É isso. Quem vai nos acusar? Quem vai nos condenar? Nada. Certo? Então, quais são as certezas que nós podemos ter de que vamos viver como mais do que vencedores? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Porque a nossa salvação já foi completa e consumada por Jesus. E porque Deus deu o melhor dele para nós. Jesus pagou nosso preço. E em último lugar, aquele versículo que a gente conhece. Pois, que diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será por nós? Por que podemos ter certeza que somos vencedores? Porque Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem vai se levantar contra nós? Ninguém. Deus é por você. Ele está pelejando por você. Você pode ter certeza de que você não está sozinho nessa luta, nessa batalha, nessa guerra. O Senhor dos exércitos, o general dos generais está aí, o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, o Rei do universo. Defende a nossa causa, intercede por nós. Jesus lá intercede ao Pai e o Senhor está travando a nossa batalha. Olha, quem vai se levantar contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então nós temos essa convicção de que temos Deus ao nosso lado. E aí sim podemos dizer,
Mas em todas essas coisas somos vencedores? Não, somos mais do que vencedores, como diz o 39, por meio daquele que nos amou. Deus continua nos amando, Jesus continua nos amando, Ele continua lutando a nossa causa, defendendo a nossa vida e nos dando condições de enfrentar toda e quaisquer circunstâncias e sair vitorioso para a glória dele. Porque Deus fez tudo o que era necessário da parte dele, da parte de Jesus, e nos selou com o Espírito Santo. E agora sim podemos dizer, olha, eu sou mais do que vencedor. Oremos. Pai bondoso, muito obrigado por esse momento de reflexão da Tua Palavra, por essa certeza que ela nos dá de que podemos enfrentar tudo e todos, porque o Senhor é por nós. Essa certeza, essa confiança que temos que podemos viver nesse mundo como mais do que vencedores por aquele que nos ama. Nada pode nos separar do Teu amor, porque o Senhor já nos deu o Teu melhor, que foi o Teu Filho. Nos ajuda a se apropriar disso na vida prática e viver como tal, como mais do que vencedor. Faz isso nas nossas vidas e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.